Tá. Bom dia! Aqui é a Sofia Tess do Não Sou Chefe, em mais um Metendo a Colher com o casal Lancha, que deve estar entrando aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico. A gente já fez um Metendo a Colher falando sobre gorduras em geral e um dos pontos que mais saiu foi margarina e manteiga e ghee, mas margarina e manteiga principalmente. Então a gente vai pôr uma lupa com os lanchas, desvendar todas as dúvidas sobre margarina e manteiga. Eles não estão entrando, será que é? Todo mundo madrugando aqui, cedinho, dia lindo pelo menos. Quem já está aqui online, se quiser já mandar suas dúvidas sobre margarina e manteiga, se vocês costumam usar margarina para cozinhar, era uma coisa muito comum, né, antigamente. Hoje em dia ela é meio vilã, mas vamos ver se o casal Lancha conta pra gente as maiores polêmicas sobre esses dois ingredientes da cozinha. Vou aproveitar para me apresentar um pouco melhor. O meu canal é o Não Sou Chefe. É um canal que a minha ideia é incentivar as pessoas a cozinhar, então eu realmente não sou chefe. Para criar esse gosto pela cozinha, para fazer disso um programa, para chamar seus amigos, para chamar o namorado, para chamar seus pais. Então depois entra aí para vocês conhecerem. Então o sou é de Sofia, então não tem o U, então é Não Sou Chefe, e chefe sem E no final, que é chefe de cozinha. O Metendo a Colher essa live que a gente faz aqui no Tá Na Mesa, sempre com assuntos polêmicos e com o casal Lanchas de nutricionistas para ajudar a gente a desvendar essas polêmicas todas de ingredientes na cozinha. Então a gente já falou sobre açúcares, já falou sobre óleo, já falou vamos falar sobre ovo e vários temas. Vamos ver o que está acontecendo. Oi, bom dia. Olá, tudo bem aí? Tudo bom, e vocês? Tudo em ordem. Olha, como estão Tá as coisas? frio ainda aí? Assim, você está em Paris? Tá. Aqui tá 9 graus. Olha, tá um gelo então. Podia estar pior. Tudo bem? Já teve mais frio. Agora já esquentou um pouquinho. É. E você, tudo bem? Tudo ótimo, tudo certo. Um pouco de cara de sono, mas tudo certo. Aqui já é mais tarde, né? Essa é a vantagem. Aqui tá quase na hora do almoço já. Ótimo. Bom, que bom ver vocês de novo. Eu já introduzi aqui que a gente vai falar sobre margarina e manteiga. Acho que a gente pode começar com o básico do básico, né? Eu tenho uma grande dúvida, né, da onde que surgiu a margarina e do que é feito, porque não é lactose, é isso, é aquilo, é muito mais barato do que manteiga. Então acho que a gente podia começar do começo e explicar um pouco o que é a margarina. A história dela, ela remonta de períodos de guerra, né, da margarina. A manteiga, ela já é uma tradição na França e em outros países da Europa também, então faz parte da culinária europeia, de uma forma geral. E ela surge num período pós-guerra, onde a manteiga ficou muito cara, muito rara, e Napoleão, então, pede para que os pesquisadores, e oferece um prêmio para que os pesquisadores desenvolvam algo que tenha a aparência, o sabor e o aroma da manteiga para substituir a manteiga a um custo mais baixo. Nossa, O pesquisador que desenvolve é o mesmo pesquisador que descobriu a creatina. Para quem gosta de suplemento nutricional, foi o mesmo pesquisador, né, Lu? Foi o mesmo. Só que não tinha nada a ver, né, Lu, com a margarina que nós conhecemos hoje. Né? A matéria-prima era completamente diferente, né? Era uma matéria-prima que utilizava a banha de animal, O sebo, né? O sebo do animal, utilizava alguns outros Glândula tipos mamária. de óleos e glândula mamária de vaca, né? Que é uma matéria-prima muito rica em gordura também. Dava uma branquiçada, era um material gorduroso, muito com sabor muito característico, e passou a substituir a manteiga por um período, desde que depois foi se restabelecida a produção da manteiga. E na França, o francês ele tem uma ligação muito forte com a manteiga
culinária, na alimentação de uma forma geral, né? E nessa época foi bem recebida já, assim, ou... Foi. Foi, só que ela não tinha esse apelo que ela tem hoje de saudabilidade, né? Até porque ela seria o oposto, né? Depois teve uma vocês fase, estão contando. teve uma fase de transição depois, que inclusive a margarina não era vendida em supermercados, ela era vendida em farmácia. Uhum. Ela Nossa. era vendida em farmácia porque ela tinha esse apelo de combate a doenças cardiovasculares, a melhora de colesterol, etc e tal. E só depois... Mas nesse formato que vocês acabaram de explicar, com esse monte de Não, gordura, não, a índula de vaca, não. aí mudou. Aí, depois, né, bem mais recente, quando ela passou a ser produzida a partir de óleos vegetais, porque depois, qual que foi a ideia, né? De tentar transformar o óleo vegetal, que tinha uma composição mais saudável. Ai, Maria Cecília Toledo, querida. Que tinha uma composição. Os professores acordam cedo, né? Tá todo mundo. Uma composição mais saudável do que a manteiga em si. Como é que a gente conseguiria transformar o óleo vegetal numa coisa que desse para passar no pão, passar numa torrada? E aí ela passou a ser desenvolvida a partir do óleo vegetal, então ela passava por um processo químico que deixava ela menos fluida, um pouquinho mais gostosa para que pudesse ter. E nesse momento ela passou, como ela tinha todo esse apelo de ser mais saudável que a manteiga, não ter gordura saturada, ser melhor para colesterol, etc. Ela teve um período em que ela passou a ser vendida em farmácia, depois que ela foi para os supermercados. Entendi. Nossa, super interessante. Não tinha ideia de que era isso aí. Legal, né? E O caminho todo. E é uma mudança, na verdade, da origem até o que ela é hoje, né? Se a gente pensar na origem, ela foi criada como um substituto da manteiga, sem nenhuma preocupação em termos de saudabilidade. Era financeira, a preocupação napoleônica, efetivamente, né? Com atendimento a uma necessidade da população que tinha um vínculo muito forte com esse alimento e que pudesse substituir a manteiga a um baixo custo num período pós-guerra. Porque na Europa, de uma forma geral, nos períodos pós-guerra, existe uma redução do consumo, de uma forma geral, de tudo aquilo que é caro, de tudo aquilo que é difícil. Então, Napoleão, sabendo disso, faz esse incentivo para que os pesquisadores desenvolvam o que seria a margarina de hoje, porém, uma característica completamente diferente do que a gente conhece. E onde que ela se perdeu, assim? Se perdeu não, né? Mas saiu dessa ideia de ser boa, de ser saudável, de ser vendida na farmácia, de ser melhor, uma alternativa melhor do que a manteiga, pensando em saúde, para ser vilã de novo e ser, né, bem mal vista, assim, na cozinha. Na verdade, quando ela foi criada, que era essa tentativa da indústria de alimentos, transformar o óleo vegetal numa coisa mais pastosa, esse processo, que é o processo que a gente chama de hidrogenação, então você vai mudando a composição do tipo de gordura que a gente chama de ácido graxo que você tem no azeite, que é um ácido graxo que a gente fala que é poliinsaturado, acho que muita gente já ouviu falar, né? Monoinsaturado, poliinsaturado, são melhores do que o saturado, que vem da gordura animal, que é o que tem na manteiga, por exemplo. Para fazer esse processo de tentar deixá-la mais durinha, o óleo passava por um processo de hidrogenação. E nesse processo de hidrogenação, algumas das duplas ligações, que a gente fala que são as insaturações, eram quebradas parcialmente. E isso gerava gordura trans. Desde o início ela tinha gordura trans. O problema é que nós não sabíamos que a gordura trans fazia mal. Então ela tinha um apelo de ser mais saudável, porque ela não tinha gordura saturada, mas ela não era. Só que a gente só foi descobrir isso muito tempo depois, quando as pesquisas começaram a mostrar que a gordura trans tinha um efeito muito parecido com a gordura saturada. Sob o risco de errar precisamente a data, a gente está falando aí de meados dos anos 70 e 80, né? Então, mais para o final dos anos 80 é que se descobre essa característica dos óleos da gordura trans e possíveis efeitos colaterais, efeitos não desejáveis. E aí, só para a gente lembrar, qual que é o grande problema da gordura trans mesmo? A gente falou disso no Metendo a Colher de Gorduras, mas agora eu tô meio... não me lembro muito bem. Então, a gordura trans, ela é uma gordura que tem um processamento completamente diferente no nosso organismo. E ela serve quase que como um agregador de células do sistema imune, principalmente células plaquetárias, e isso favoreceria a formação das placas de ateroma. Então, isso seria um dos principais efeitos, né? Ela tem um efeito tão ruim no organismo como o da gordura saturada, por exemplo, que é o que a gente fala, da própria manteiga, da banha, da gordura que
tradicionalmente a gente já sabia que fazia mal, no início não sabia que esse seria o efeito da A gordura. gordura trans tinha também, entendi. E aí, o que aconteceu? Daí a indústria teve que se adaptar. Então, ela passou a desenvolver uma outra estratégia, porque na própria margarina tem um pouco da manteiga mesmo, comum, que é para ela poder dar a consistência, né, adequada. Não é só o óleo vegetal com esse processo químico, é de hidrogenação que a gente fala. Mas aí, quando os efeitos começaram a aparecer da gordura trans passou a ser mais restrita. Hoje a gente tem uma recomendação de ingestão muito baixa de gordura trans na alimentação das pessoas. E a indústria mudou a forma de fazer a margarina. Então, hoje ela também faz um processo de hidrogenação, só que a gente fala que é um processo de hidrogenação completa, que não deixa formar essa gordura trans. E aí tem toda essa coisa de como são os óleos vegetais, você tem mais ômega 6, eles colocam mais ômega 3, então eles vão enriquecendo essa margarina para que ela tenha componentes mais saudáveis do que a manteiga. Entendi. Então, agora ela volta a ter efetivamente um apelo de saudabilidade, né? Com essa identificação da estratégia de processamento para se evitar a produção de gordura trans. E você enriquecer essa margarina com nutrientes e com outros tipos de lipídios que possam ser favoráveis à não agregação de placas de ateroma, ela passa a ter um apelo importante. Se fosse historicamente, ela poderia até voltar para a farmácia nesse sentido. Então, é uma boa alternativa hoje em dia, de novo. Vocês recomendariam o uso dela? Nesse sentido, sim. O cuidado que eu acho que é importante ter é que muitas vezes, quando você faz uma recomendação ou quando você tem esse apelo a ser mais saudável, as pessoas acham que porque é saudável é à vontade. É a mesma coisa. Azeite é bom para a saúde. As pessoas regam a comida. Põe demais, sim. Exato. Então, não é porque tem uma característica mais saudável que justifica você fazer um consumo exagerado. Entendi. Né? Então, como tudo, né? Como tudo. Que vocês sempre falam no fins das dietas, né? Tem que ser sempre balanceado e, né? É o mesmo apelo da salada. A salada também é saudável e muitas vezes fala ao consumo à vontade, só que em demasia, se o indivíduo consumir, como a Lu coloca, né, 15 pepinos por dia, isso deixa de ser saudável. Não é bem assim. Então, ela tem uma característica de saudabilidade importante, tem um apelo importante hoje, traz nutrientes importantes, porém não é um consumo livre, como nenhum alimento, na verdade, deve ser considerado como consumo livre, né? Mas já não é mais o vilão que foi antigamente. Não. Tá. Na culinária, particularmente, vocês devem saber isso melhor do que a gente, óbvio. Aqui na França é quase que um crime se trocar a manteiga. Exato, eu ia falar isso agora mesmo. Porque a manteiga faz parte do sabor, né? Então, tudo que eles fazem é a manteiga com sal. Olha quem tá aqui, ó. Pode ser. Eu cheguei na melhor parte da manteiga. Tudo bom, e Paula? Disso você pode falar muito melhor do que a gente. Eu tô com o braço até com roxo, de tão dolorida que eu tô de mexer manteiga, vocês não têm noção. Boa. Francês, eu vou ficar aqui atrás. Não, mas senta aí. Eu tô amando, né, conhecer um pouco mais, mas é um ingrediente realmente que o francês usa e abusa, né? Eu tô impressionada com a quantidade de receitas que a gente tem visto lá no curso, só utilizando manteiga, farinha e açúcar. Eles conseguem, com 3, 4 ingredientes, fazer 20 receitas diferentes. Mas a manteiga realmente é o core, né? Não tem quase receita francesa que não entregue em doses bastante generosas. Aí o segredo de tanto sabor. Mas certamente eles não comem tudo que produzem, porque é muito. Mas esses franceses são famosos por fazer as mini porçõezinhas, né? Então, vai... E aí é o que a gente fala, daí você substituir por uma coisa mais saudável, né? Aquela coisa, você vê o iogurte, o queijo que eles comem depois da refeição, não tem nada de lá. Queijos bem gordurosos, pesados. As porções. E eles não substituem por margarina, né, Paula? De jeito nenhum. Não, pelo amor de Deus, se eu falar isso numa aula, acho que eu sou expulsa. Impossível cogitar. Exato. Tem um restaurante que a gente gosta bastante aqui, que eles fazem um arroz doce. Arroz doce lembra a minha infância, minha avó fazia arroz doce. Só que eles colocam como um acessório ao arroz doce um caramelo goût salé.
Ou seja, eles colocam ali caramelo com uma manteiga salgada. E fica maravilhoso, né? Então, às vezes eu não sei se eu como mais arroz doce ou se eu como mais o caramelo, mas enfim, é a verdade dele. A mistura é ótima. Mas tinha, eu lembro que assim, umas receitas de vó que tinham bastante margarina, não tinha? Até fiz um no meu programa e a minha mãe, quando viu, era a receita da avó da minha amiga de pé de moleque, era um especial de festa junina. E era assim, um monte de margarina. E a minha amiga falou, tem que pôr margarina. E a minha mãe tava assim, não existe pôr margarina na cozinha. Mas a receita original da avó era com margarina. Eu acho que tinha algumas que eram bem específicas, né? E eu acho que teve uma transição também em relação ao custo, né? Porque teve um determinado momento, e acho que no Brasil isso deve ter acontecido também, eu era criança, não sei precisar, mas que o custo da manteiga versus o custo da margarina... É uma diferença Foi brutal, bem né? anos 60, né, Lancha? Para você usar isso na preparação de alimentos, onde você coloca uma quantidade maior, era realmente proibitivo. Atualmente, isso já não é um fato, por exemplo, aqui. Né? Você vai ter manteiga e margarina ali quase com o mesmo preço, sem muita diferença. É engraçado você tá falando, eu tô lembrando da casa da minha avó. Tinha margarina para bolo, mas na mesa, na hora de comer com pão e tal, era manteiga. Então... Você sabe que eu aprendi no curso, eu até vou pegar aqui, eu estou pedindo para a Lu dar um pulinho lá e pegar meu fichário. Eu aprendi, eles são muito sérios, né, na França com produção de manteiga e eles dizem que eles têm a melhor manteiga do mundo, que eu até acredito, porque realmente aquelas manteigas que eles fabricam na Normandia são maravilhosas. Aqui em São Paulo a gente consegue achar algumas, né, no supermercado e você percebe que a quantidade de água delas é muito diferente, é muito menor do que a manteiga brasileira, que solta muita água e você, para cozinhar, tem um resultado muito diferente. E eu vejo que na França elas têm o controle de origem, né, denominada, elas têm aqueles certificados de qualidade que aqui a gente, eu pelo menos desconheço se existe, mas é tão sério que você percebe na hora de fazer uma massa folhada, é outro resultado, assim, não dá para comparar a manteiga francesa com a nossa. Não existe massa folhada aqui que nem tem lá, né? Croissant, essas coisas não fica. É que para folhar, o brasileiro, como vai usar o custo, ele usa muito a manteiga que eles chamam, que é feita para folhar, né? Não é manteiga, é uma margarina, ela é uma coisa industrializada e ela folha, é para folhados mesmo. Mas deixa um sabor marcante assim no produto, que na França isso acho que eles grudam no teto, se você mencionar usar uma coisa dessa. Uma coisa que é importante em relação à questão da culinária, o que normalmente dá o sabor e o aroma aos alimentos são os ácidos graxos que nós falamos, né? Então, sempre que a gente pensar em qualquer matéria-prima, onde você interpõe ali gordura animal, gordura vegetal, manteiga, margarina, o aroma e o sabor que vai persistir vai ser dessa matéria-prima. Se você faz qualquer preparação com azeite, o aroma vão ser os ácidos graxos do azeite. E assim vai, ou seja, toda vez que você usa uma matéria-prima que é ou a margarina, ou a manteiga, ou o azeite, é sempre lembrar que o aroma e o sabor que vai aparecer é dos ácidos graxos que contém essa matéria-prima. Invariavelmente, ao colocar a matéria-prima como um azeite, margarina, você vai ter sabor e aroma de manteiga. Entendi. A gente falou também, que eu lembro do ghee, né? Que vocês falaram que tem essa fama de ser saudável, de ser melhor, mas é pior ainda, né? Então, entre manteiga, margarina e ghee, o ghee provavelmente é o pior, que é o visto como melhor. Não lembro em termos de saúde, sim. Porque quando você faz o ghee, você vai clarificando, né? Você vai tirando aquela espuminha, mesmo que você cozinhe em fogo brando, você vai tirando tudo menos a gordura. Então ele vai ficando mais concentrado em gordura. Por isso ele tem mais colesterol, ele tem mais ácido graxo saturado. E nutricionalmente, quando você olha a composição, até eu mandei outro dia para Paula, quando a gente vê a composição. Eu fiquei, esse fato me pegou, assim, eu falei, puxa, mas se você fizer realmente em fogo bem brando, né, só num banho-maria, assim, hoje em dia a gente consegue controlar bem a temperatura,
você só remove a água e os detritos de leite, né? Você fica com a gordura pura. Não há fervura, você não satura aquela gordura, né? Não. Eu entendo que ela fica mais adensada. Você está consumindo menos água, menos detrito de leite, então você está consumindo proporcionalmente mais gordura. Mas daí, para ele ser menos saudável, é que me surpreendeu. É porque, na verdade, você está... Desculpa. Pode falar, Pedro. É porque você está, na verdade, saindo tudo que não é gordura da manteiga. Uhum. Então, você está deixando uma manteiga muito mais rica em gordura. Em gorduras, isso sim. Então, e essa gordura, ela é saturada. Então, não é que você, no processamento para elaborar o ghee, você modifique a gordura. Não. Para ela ficar mais saudável. Ela continua... concentrado da gordura da manteiga, que é saturada, Que é né? saturada. Rica em colesterol. Então, esse é o fato. É que o ghee, ele tem um apelo da origem dele, né? Então, na verdade, não é o processo de fabricação do ghee que faz ela ser saturada, é apenas a quantidade de gordura que aumenta a proporção. Como você pegar, por exemplo, um açúcar mascavo e um açúcar refinado. Sim. O que você vai ter no final do processamento é mais açúcar. Então, você tem uma matéria que tem 99,9% de sacarose, porque você extraiu tudo que ela poderia ter ao longo dessas etapas, né? É o processamento que deixa ela pior, no sentido de piorar a gordura, mas ela concentra. Ela vai ter mais gordura, naturalmente. Ela vai ter mais gordura. E o que eu acho o desafio disso é que muitas vezes as pessoas pagam mais caro o produto achando que ele vai ser mais saudável. Então, por isso que é importante essa informação. Porque assim, não é que não pode ser. Pode ser uma opção. Se a pessoa gosta do sabor, se ela não come exageradamente, eu acho que ela pode ser uma opção, como a gente está falando. Mas é importante ter a informação para a pessoa fazer uma escolha achando que está comendo um produto que é mais saudável. E tem muita essa coisa, como eu estava falando, da origem, vem da Índia, tem toda, né? Tem uma série de outras questões. Tem apelos religiosos, filosóficos, né? Agora, Lu, deixa eu aproveitar e tirar mais uma dúvida. Em relação aí estou olhando o lado de quem cozinha, né? O ghee, ele tem um ponto de queima mais alto do que a manteiga, justamente porque você removeu os detritos de leite. E aí, nesse quesito, é que as pessoas dizem que ela é mais saudável, porque se você vai usar ela aquecida, ela se comporta de forma mais estável do que a manteiga. É como você comparar, por exemplo, cozinhar na manteiga, ou você cozinhar na banha, ou você cozinhar no azeite. O ponto de queima, que a gente fala o ponto de fumaça, ele muda. A manteiga tem um ponto de queima numa temperatura mais... Então, quando você põe manteiga, por exemplo, para fritar, se você dá uma olhada, ela já fica preta na frigideira. Então, nessa situação, o ghee aguenta uma temperatura mais alta. Assim, né? o azeite também. Mas o azeite ainda é melhor, ainda mais, né? O que o francês faz muito, eles misturam manteiga com azeite, para elevar o ponto de queima. Ponto de queima. Sem perder o sabor da manteiga, que é muito rico. E voltando, né? Com isso, ele consegue, em parte, preservar parte dos ácidos graxos da manteiga que dão esse sabor, né? Que dão essa característica, né? Eu até peguei aqui no material do curso, né, lá do Cordon Bleu, eles dizem para jamais usar acima de 200 graus a manteiga, porque nesse estágio é o que eles chamam de manteiga preta, e aqui vem inclusive escrita, a utilização não aconselhada, porque ela é cancerígena. E até me surpreendeu isso vir escrito assim. É que não é que ao ter essa manteiga você vai ter câncer. Então, primeiro... eu sei. A gente tem que tomar um cuidado com essa informação, que muitas vezes as pessoas entendem que se ele consumir qualquer coisa que tenha o caramelo, ele vai ter câncer, né? Então, se ele comer o pudim com caramelo, vai ter câncer. Não é assim. Não, mas o caramelo é abaixo dessa temperatura, hein? É por causa dos apelos que tem dentro do Então, não é... E o caramelo a gente está falando de açúcar, né? Aqui eu estou falando de manteiga. Eles são tratos diferentes. O caramelo, inclusive, é ao contrário. Ele vai acima de 200 graus, mas aí o açúcar ele não se comporta da mesma forma que a manteiga, né? Então, mas a mesma coisa que a gente está falando em termos de qualquer tipo de alimento, né? Que tenha um apelo de saudabilidade ou que tenha um apelo que seja teratogênico, seja cancerígeno, não é porque você comeu não é porque você outro dia na casa do seu amigo... Não é excesso, né? Então, assim, é a mesma coisa que o saudável, né? Eu me mato
é saudável achando que eu faço sucesso com Mas isso. a gente realmente deve evitar, né? Consumir a manteiga como utilizar ela para fritura, inclusive passando essa barreira dos 200 graus. Não é que uma vez vai fazer mal, mas se ela tiver esse hábito de fazer o bife sempre na manteiga, toda semana, não é legal. E aí você falou uma coisa importante, não é o consumo especificamente, mas é a manipulação, é o preparo. É você ficar respirando da manteiga no preparo. Por isso que a gente está falando, uma vez você foi lá comer, tudo bem. Porque o que é teratogênico é a fumaça. Fala que o ponto de queima e o ponto de fumaça é super importante. Isso serve para azeite, para banha, para manteiga. Aquela fumaça que ela solta é teratogênica. Então, é isso que você falou. Você imagina uma pessoa que frita bife na manteiga todo dia e fica respirando aquele ar o dia inteiro. Isso que é pior, né? Isso é ruim para a saúde. Como quando a gordura, quando a gente faz churrasco e a gordura da carne cai na brasa. Na brasa. É, o pretinho do churrasco, Sobe aquela fumaça, ela também não é legal. Sentir o cheiro do churrasco do vizinho, corre. E aí, só terminando... Pô, já é ruim você aguentar o cheiro do churrasco do vizinho, agora tá pior ainda. E aí, só voltando à história do churrasco, né, do preparo da carne com a manteiga, em muitos restaurantes, como eles querem privilegiar o sabor da manteiga na carne, o que eles fazem? Depois da carne pronta, eles colocam a manteiga em cima da carne. Americanetinho de manteiga, né? A manteiga ela não vai ser... Pelo contrário, ela vai entrar na carne quando a carne estiver esfriando. Só que a carne vai estar quente ali, ela vai estar perto de 100 graus. Daí aquela manteiga derrete, dá o sabor e não faz nenhum caramelo, ele fica tranquilo. Não faz uma fumaça. Nenhuma fumaça. Aí tem que pôr manteiga, não dá para pôr margarina, né? Margarina derrete assim também? Não. Derrete. É o mesmo ponto? Se não me falha a memória, não. Não lembro de Ele tem um ponto de fumaça mais alto, a margarina, do que a manteiga. Aguenta mais, então, também. Agora, eu ia até perguntar para vocês, aproveitando que já que eu invadi essa live, caí da cama hoje junto com essa dupla aqui que resolveu tirar todo mundo cedo. Eu tenho visto no supermercado e eu fiquei chocada com o número de margarinas disfarçadas que tem, né? Os no butters da vida. Tem uma tonelada de margarinas ali. Aliás, eu vi na internet essa semana marcas de ghee, que coloca que é ghee, não é. Quando você vai olhar, é margarina disfarçada. E aí eu queria comentar um pouco sobre isso, porque surgiu no supermercado uma tonelada de produtos alternativos que eles estão tentando achar um nicho que eles não se denominam manteiga, porque não são. Não se denominam margarina, porque eles acham que isso tem um efeito comercial de vilão. Então, eles são o não, né? Não manteiga, não margarina, não... E eu queria conversar um pouco isso, porque estão enganando a população tremendamente com essa linha de produtos, assim. Eu fico um pouco preocupada com essa caixinha que não tem ninguém controlando e olhando, né? Fica uma área, assim, meio desconhecida para o usuário, né? Afinal de contas, o que esse produto é, né? Se ele se denomina que ele não é nada e qual é a real composição de um produto assim. Eu lembro a primeira vez que eu vi um produto desse nos Estados Unidos, ele chamava Can't Believe Butter. Chamava como? I can't believe it's not butter. It's not butter. A ideia era assim, tentar deixar o sabor mais próximo possível de uma manteiga, mas ter a manteiga em termos de composição nutricional. Então, ele era uma textura mais de margarina, mais mole, mas era a tentar imitar o máximo possível o sabor da manteiga, porque eu acho que tem o cheiro, o aroma, porque tem um mercado que sente falta do gostinho da manteiga, mas não quer ficar consumindo a quantidade de colesterol, de gordura saturada e etc. E aí eu acho que é nessa brecha que está entrando uma gama nova de produtos, né? Porque a margarina, querendo ou não, quando ela passou a ser feita, né, a partir da gordura trans, que não sabia que a gordura trans fazia mal, ela ganhou um selo, né, de um produto que não é tão legal. Mesmo agora, não sendo mais feito assim, é proibido, nenhuma margarina tem. Se tiver gordura trans, são traços, ela não é mais feita da mesma maneira, ficou ali um selo meio ruim. Então, é isso que você falou, sem dúvida. De margarina, mas eles também não querem, então eles só querem o bom de tudo. E aí eles meio que
não dá, né? Você sempre perde alguma coisa. Não dá para ter tudo. Qualquer Né? escolha na vida, a gente tem perdas e ganhos, né? Não tem jeito. Mas eles falam que eles não são, e eles não falam que eles são. Isso que eu acho estranho no rótulo desses produtos. Mas é porque eles são produzidos a partir de óleos vegetais mesmo. Eles são produzidos Eles são margarinas. Eles são margarinas. Eles são como se fossem uma margarina. Eles estão mais perto da margarina do que da manteiga. Ah, sem dúvida. Esquecem também com algumas coisas. Eles põem mais ômega 3. Com um pouco de vitamina. É isso que eu ia perguntar. E aí coloca aquele monte de coisa, né? Mas que ele fica no rótulo. Faz bem pro coração. É fibra. Fibra. Uma coisa que é importante, até a Lu pode falar muito mais propriedade do que eu. A Lu foi outro dia numa reunião, num seminário que teve na PUC, em São Paulo, e falando sobre marcas, e falando que o consumidor, ele gosta das coisas autênticas. Ou seja, tudo aquilo que fala que não é e que é mais ou menos, tal, o consumidor ele identifica essa falta de identidade, né, Lu? E ele passa a não gostar. Então é preferível que o cara fala, eu sou margarina, eu sou manteiga, do que tentar ser... É mais honesto. Do que tentar ser um pouco de cada um sem ser nenhum deles. Né? É um pouco você não sabe, foi o que a Paula falou, você não sabe o que você está consumindo. Você fala, não é, mas é o quê, né? O que eu estou comprando? O que me assustou foi o rótulo deles, porque na margarina tá lá a descrição do que eles têm, a manteiga também. Agora, quando você vê essa família, tô generalizando aqui com o nome de No Butter, que é uma das mais famosas aí da linha, tem um monte de coisa no rótulo que você não consegue saber o que é, aquelas siglas, aquelas que não pode ser qualquer coisa. Mas essas siglas, na verdade, é uma questão até que eu falo, Paula, é mais a questão da educação mesmo, né? Acho que se tivesse uma forma de educação que explicasse isso, porque o que acaba acontecendo, essas siglas que aparecem é uma questão de legislação. Então, é obrigatório o produtor colocar lá os códigos que ele tem, se ele usa lá o tal do caramelo. Caramelo, não sei o que lá, é o código do caramelo. E para o consumidor, fica uma informação que ele não consegue entender, porque ela é uma informação técnica, por uma obrigatoriedade de rotulagem. São duas coisas. Uma é a questão de legislação, que existe uma obrigação do produtor colocar o que tem, tecnicamente falando, e a outra da nossa incapacidade de fazer aquela leitura. Né? Então, talvez um caminho do meio seria explicar para o consumidor o que é cada sigla daquela. Porque muitas vezes você coloca ali acidulante e tal. O cara fala, nossa, acidulante é um suco. Não, é um ácido cítrico. Então, você desmistifica, né, todo esse conceito pelo princípio do Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se eles tivessem mais essa informação técnica traduzida para uma linguagem acessível, eu acho que muitas pessoas ficariam mais tranquilas, mais serenas e fariam escolhas mais balizadas na ciência mesmo. Né? Eu peguei aqui no ponto de fumaça que a gente estava falando. O da margarina é uma temperatura um pouco mais alta que o da manteiga. O da manteiga é perto de 110 graus, que ela começa. Da margarina vai para 150 e um óleo como o de soja, por exemplo, é 240. Então, é muito mais alto. Então, realmente, quando a gente fala de frituras... É melhor usar o óleo mesmo, né? Detalhes. Eu tô até com uma tabela aqui. A manteiga que a gente usa, né? Quando você quer aquele ponto de avelã, que eles chamam, que é a manteiga noisette, que tem aí na França, 165 graus. Você precisa atingir. Então, você vê que é uma temperatura bem mais alta, né? Para você conseguir ter a cor mais amendoada, que fica lindo, aliás. Para fazer crepe a noisette é uma delícia. Ainda do fome. E aqui tem uma tabela também que eu acho que vale a pena quando as pessoas forem comprar manteiga, né? Entender que manteiga tem que ter, a matéria gorda tem que ter um mínimo de 82%. E de água é o contrário, tem que ter no máximo 16%, né? Então, quando você quer analisar se a tua manteiga tem boa qualidade, se ater a essa proporção. E que mais? E aí ela tem uma série de características, né, Mancha, que eu não sei se isso para quem cozinha faz diferença, mas eu vou percorrer aqui. Então, a gente chama de 6 características que a manteiga boa, né, de qualidade tem. Ela é uma coisa ela tem uma fragilidade, né? Quando a gente trabalha, quem tem mão quente sofre com a manteiga, mas ela traz justamente
esse frescor, assim, de você trabalhar com uma massa e ela conseguir dar uma leveza, né, para a massa importantíssima. Ela tem uma plasticidade por ela ser muito maleável. Ela tem essa característica do derretimento, que aqui eles trazem os pontos, né, importantes do 30 a 32 graus e depois dos 32 aos 45, que daí ela já entra na fase bem líquida mesmo, não é? O francês chama de pomada, né? Que a gente usa muito isso em comida. É legal esse ponto, porque ele é um ponto bem onde ela está bem cremosa, né? Ela consegue dar uma cremosidade linda para as massas. Ela tem a untuosidade, né? Que é essa propriedade também que ela tem. E a margarina, eu entendo, ela é bem diferente. Acho que para comparar essas 6 características, a gente teria um resultado muito diferente. Ela tem um poder de fixar aroma, né? Porque a gordura ela tem esse poder de atrair e levar o aroma na cocção. E sem dúvida ela é um agente de sabor, né? Então são essas 6 características que a gente tem na manteiga que não são replicáveis na mesma proporção. Aí pensando na cozinha, né? E a Sofia sabe desse drama quando você está na cozinha, quer fazer uma massa, quer fazer um bolo, a manteiga faz uma diferença enorme no resultado. Posso fazer um comentário, Paula? Você está apaixonada por manteiga. Tem no Giancarlo, que falou aqui, ponto de pomada. Giancarlo, com esse nome você vai entender fácil, quer dizer, o tal do ponto de pomada. Se a gente pegar a receita tradicional do Alfredo, o Alfredo ele é uma massa preparada com manteiga e com grana padano. Né? Só isso, né? Ele não tem nada além disso. E quando você prepara o Alfredo original, você bate aquela manteiga derretida até virar uma pomada, né? Então, uma pomada de grana padano com a manteiga, né? A gente faz no Brasil com parmesão, né? Mas, enfim, essa daí seria a receita original. Então, aquela cremosidade que você pega no original, o Alfredo não tem nada a ver com creme de leite. Ele é essa manteiga que no Brasil, no Brasil a gente põe o creme de leite. No Brasil a gente põe o creme de leite, mas na receita original não vai o creme de leite, né? Você não vai. E é interessante agora que você falou, quando a gente falou da plasticidade, que isso a margarina perde muito. A manteiga tem uma capacidade de incorporar ar. A molécula dela aguenta que você incorpore mais ar. Tanto que você bater na batedeira uma manteiga sozinha, sem nada, e bate com o fouet, você vai conseguir deixar passar desse ponto pomada e ter uma manteiga muito clara, né? Que quando você branqueia, você põe ar dentro do alimento. E a manteiga, ela aguenta você colocar muito mais ar do que a margarina. Então, a leveza que vai proporcionar isso num bolo e numa massa, pensando aqui em massa de torta, é muito maior. Isso não dá para comparar. Esse percentual que você falou de água da manteiga, né? Que ele pode ter 16% de água, 84% de manteiga, é uma diferença. O ghee, ele é 100% manteiga. Ele é 100% gordura. Ele não tem água, ele não tem proteína. Aqui não tem nada. Praticamente 100% gordura. É isso mesmo. Alguém falou, acho que alguém que foi o Lino que acho que entrou agora, cozinho com manteiga ou não é para cozinhar? Uso manteiga ou não para cozinhar? É aquilo que a gente falou, depende um pouco da temperatura, né, do que você vai preparar. Se for fazer uma fritura numa temperatura mais alta, o ideal são óleos vegetais mesmo. E só um comentário do Giancarlo: no Brasil se faz Alfredo adaptado, errado. O nosso paladar, né? O paladar do brasileiro, ele propicia isso um pouco também, né? A gente tem um paladar um pouquinho diferente. Não, e como a Paula estava falando, a manteiga não é tão boa, então não faz um prato que é só a base de manteiga, e o queijo também não é tão bom. Então, se for pensar na manteiga francesa com o grana padano, que é o parmesão real, né? Italiano, então acho que também tem essa. A gente adapta porque também não tem esses ingredientes tão... Quando experimenta, quando a pessoa experimenta o outro, daí ele pode fazer uma comparação, né? Então, acho que esse é o dado interessante, né? O sabor... Em termos de sabor, onde elas gritam mais é na massa folhada. Não dá para comparar. Quando vocês estão aí na França, a massa folhada feita com manteiga é incomparável com a feita com margarina. O croissant e o pão au chocolat francês, da mesma massa, a princípio, eles usam manteiga. Então, a crocância, né? É impressionante como muda também a massa o sabor é outro. Quebra, né?
Massa folhada do pão, do croissant daqui, do pão. Embora essas industrializadas, que é para folhar mesmo, elas folham muito mais fácil. Porque uma massa é muito difícil de fazer em casa, as pessoas utilizam esse tipo de, né, gordura como uma forma de facilitar o resultado final, até porque fazer massa folhada não é simples, mas não dá para comparar o sabor. Eu prefiro uma massa que cresceu um pouco menos pela dificuldade de se trabalhar a manteiga, mas o sabor tendo a manteiga, do que um folhado mais bonitinho, porém com aquele gosto mais plastificado, né? A massa folhada, para crescer, ela tem dificuldade, porque o crescimento de uma massa é bem interessante isso. É um processo químico, onde as leveduras, elas fermentam produzindo CO2, né? Então, isso faz crescer a massa. Como no caso da massa folhada tem uma quantidade grande de gordura, independentemente da origem, para que essa massa cresça, é um desafio, porque as leveduras não conseguem fermentar gordura, elas só fermentam carboidrato. Então, ela tem esse carboidrato ligado à gordura e daí acaba não fermentando muito pouco. Né? Mas na verdade a massa folhada tem pouco crescimento, né, Lancha? Ao fazer as dobras, você tem milhares de camadas de manteiga ali separando né, a farinha, ela fica envolta com várias camadas de manteiga e isso faz a beleza do folhado, né? Exatamente. Por isso que ela não cresce. Mas é uma delícia. Mas é uma delícia. De vez em quando comer um croissant bem feito vai muito bem. Muito bom. Muito o problema é que depois que você come um croissant bem feito, fica mais difícil comer um croissant não tão qualquer outro, exato. Não nem chama de croissant, né? É croissant. Tem de margarina. Você pode falar que é parecido com o croissant, mas ele não é croissant. Alguém está perguntando da gordura de palma. A gordura de... eu vi algumas perguntas. Passou essa pergunta, eu ia até tentar voltar aqui, não estava olhando no meu celular para ver se eu achava. Posso contar um pouquinho a origem dessa história? Pode. A gordura de palma remete a gente a uma outra história da gordura em si. A gente conhece, por exemplo, uma pasta no Brasil, que é uma pasta de avelã, né? Que o pessoal passa ali no pão, no café da manhã, que é uma delícia. Nutella? Pois é, eu só não queria falar o nome. Ela foi bem mais discreta. Essa é uma delas. Eu fiz pasta de avelã em casa outro dia. Gente, é tão gostoso. Então, e aí tem uma coisa interessante. A pasta de avelã, ela surge também no período pós-guerra, na Itália, quando a quantidade de chocolate disponível fica muito baixa, muito rara e muito cara. Então, não tinha como atender a necessidade da população. E então se desenvolve uma pasta onde você utiliza o óleo da avelã e a partir desse óleo da avelã, com um pouco de chocolate, você tem um sabor que é o que a gente conhece hoje da nossa pasta de avelã. Essa é a origem. O que acontece é que a gente pega, por exemplo, a avelã italiana, comparada com uma avelã turca, a avelã italiana ela tem muito mais gordura do que a avelã turca. Então, para você alcançar muitas vezes a mesma quantidade de gordura, se utiliza o óleo de palma, que quimicamente tem características muito semelhantes. Tá? Então, você consegue, com menor quantidade de óleo de avelã, chegar no mesmo produto. Hoje, essas pastas elas se diferenciam no mercado exatamente pela concentração que elas têm de avelã. Então, é vendida do tipo, você tem 25% de avelã, você tem 40% de avelã. E vão ficando mais caras, e vão ficando mais caras, quanto mais caro. E uma das características é exatamente essa origem, né? E a substituição é o óleo de palma, né, Lu? E aí tem um pouquinho da história do óleo de palma. O óleo de palma ele é extraído, né, do fruto da palmeira oleaginosa e ele tem uma composição de 50% de ácido graxo e o resto de ácidos monoinsaturados, mais parecido com azeite. Então, ele tem uma composição meio mista, né? E um pouco de gordura mais parecida com a gordura da manteiga e uma outra metade mais parecida com o óleo. Então, ele aguenta, comparado com a manteiga, ele aguenta, por exemplo, temperaturas mais altas. Comparado com os óleos, nem tanto, porque ele tem um pouco já de gordura saturada. Então, ele é uma composição meio intermediária. Então, ele acaba sendo usado porque ele dá uma textura, né? Isso que a gente estava falando, às vezes, melhor, porque ele não é tão mole, né? Ou ele não é como um óleo, mas ele também não é só gordura saturada, ele é uma gordura um pouco mais maleável, assim. E a grande crítica que se fez não foi nenhuma uma crítica nutricional, né, em relação ao óleo de palma, foi muito mais a planta mais ecológica.
de você ter dificuldade de fazer o crescimento da palma para fazer a extração do seu óleo e de que alguns animais, efetivamente, o panda, por exemplo, ele consome grande quantidade. Então, se discutia o desaparecimento da palma e, ao mesmo tempo, se discutia o possível desaparecimento dos pandas por conta disso também. Mas essa é outra conversa. Então, só para as pessoas entenderem. Que é uma gordura que tem uma saudabilidade importante, ela não é ruim. O grande questionamento que teve foi um questionamento mais ecológico em relação a isso. Entendi. Estão perguntando aqui sobre manteiga da terra, que é uma coisa que eu nunca nem ouvi falar, na verdade. E eu também. Será que manteiga da terra é tipo manteiga de garrafa? Uma pessoa falou que era do Nordeste. Você sabe o que é manteiga da terra? Eu nunca ouvi falar, mas eu acho que é uma manteiga mais como a manteiga de garrafa. Que é bem diferente da nossa. E como que é essa manteiga de garrafa? Eu já ouvi falar bastante da manteiga de garrafa. Dizem que é ótima e super saborosa. Não deve fazer muito bem, né? É a mesma coisa, tá? A manteiga da terra e manteiga de garrafa é a mesma coisa. A manteiga de garrafa, ela tem uma característica de que ela fica líquida à temperatura ambiente. Que é diferente da manteiga que a gente está acostumado, né? Ela não fica, você pode até tirar da geladeira. Se não tiver muito quente, ela vai ainda continuar manteiga, né? Firme. Tudo depende do ambiente, né? O ambiente aqui na França, ela continua sólida. O ambiente no Brasil, qualquer manteiga... É verdade. Agora, para cozinha, o uso fica bem diferente, porque o fato dela estar líquida, ela perde o poder de emulsificar. A mesma coisa você tem se você trabalhar já com a manteiga derretida, né? Quando você põe a manteiga e esquece no banho-maria e ela passa do ponto, ela abaixa do ponto de pomada, que a gente chama, e derrete mesmo que ela se solidifique, você perdeu aquela capacidade que ela tem de emulsificar. Isso não volta mais. Mas é mais saudável? Que tem uma moça falando que é mais saudável a manteiga, porque é feita da nata. Manteiga de garrafa é mais saudável? Do creme de leite bovino. Então, ela é feita pelo cozimento do creme de leite até você evaporar toda a água e ficar só a gordura. E aí ela vai ter uma composição parecida com a da manteiga. Porque ela fica aquele concentrado de gordura. Mas acho que é parecida com o ghee, não? Talvez mais parecida com o ghee no sentido de ser menos água, né? Comparado com isso. Porque a manteiga tem mais água do que o ghee, do que a manteiga de garrafa. Agora, em termos de paladar, voltando um pouco, né, tudo aquilo que der sabor e aroma são alimentos que contêm grande quantidade de gordura, porque o aroma está presente nessa volatilidade da gordura, né, dos ácidos graxos voláteis. Né? Então, isso não tem como, né? Aqui eu estou vendo que a manteiga de garrafa, ela, na verdade, é a manteiga, só que sem a parte de água. Ela tem o detrito do leite... E ela tem a gordura. O ghee só tem a gordura, né? Então, eu diria que ela está no meio do caminho entre a manteiga e o ghee. É porque eu acho que ela não passa por esse processo de clarificação. Ela só passa por um processo de retirada da água. De evaporação, fazendo com o preparo do ghee, que você vai fervendo a uma temperatura mais baixa, você vai tirando todos esses detritos, um pouco de proteína que também tem. Né? Que é o processo. Mas você vê que ela já perdeu a capacidade de voltar a ser sólida, tanto que ela nem fica mais, né? Você compra ela de garrafa, ela tá líquida. Para cozinhar, ela tem uma aplicação bem diferente. O único jeito dela ficar sólida seria colocar ela numa temperatura muito baixa, só que daí você muda totalmente a característica. Então você poderia colocar ela no freezer, talvez ela ficasse mas mesmo assim, é o que eu estava falando antes, a capacidade de emulsificar não volta. Não. Uma vez perdida, foi. Isso aí não volta mais. A emulsificação é um processo de saponificação que a gente tem. É sempre quando você quebra as ligações do que a gente chama quimicamente de triacilglicerol junto com alguma outra molécula. Normalmente é algum sabão. Né? Então, a gente, na digestão do nosso corpo, a gente usa sais biliares para isso. E quando você normalmente faz a emulsificação, você coloca alguma coisa que se liga à gordura e você faz isso ou quimicamente ou fisicamente. Então, a partir de 40 graus, ela perde essa característica de poder emulsificar. Ela não volta mais. Então, para cozinhar, para fazer, para receitas... Não funciona. Ela voltaria se você colocasse algum emulsificante muito potente.
né? Sim, Então, daí você já mudou o produto total. é isso aí. Daí você depende muito da ação química do que uma ação física que você produz no batimento, né? Completamente diferente. Já tá acabando, você acha? Já, ó. Faltam 5 minutos só, a gente vai ter que encerrar, que senão o Instagram derruba a gente. Verdade. Bom, espero Casal, a gente ter queria gostado. agradecer, aliás, eu queria agradecer a Sofia, eu vim invadir a live, era dela, a Penetra aqui apareceu. É que eu tava com saudades desse casal, eles abandonaram o Brasil já faz uns meses. Já estamos aqui. Vocês não voltam? Voltamos semana que vem. Semana que vem. Carnaval. Ô Lu, eu ainda te chamo depois offline, a gente ficou de fazer um call aí, até agora não saiu. Não. Meu horário com esse curso ficou bem comprometido, mas vamos nos falar. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, a gente viu que teve bastante gente esse horário da manhã, acho que é conveniente que as pessoas ainda estão indo no trabalho. A gente vai salvar a live aqui no ambiente, as pessoas que chegaram depois ou que quiserem ver vão poder resgatar esse material. E agradecer de novo a participação de vocês, né? Até o próximo tema que a gente não precisa escolher. A gente viu algumas sugestões aqui apareceram, mas se o pessoal quiser, sugiram também o que a gente possa conversar, o que vocês gostariam de ouvir, alguma discussão sobre algum tema que envolva, né, a nutrição e a gastronomia. E a gente volta mais para frente com um novo quadro. Né, Sofia? Queria te agradecer mais uma vez essa talentosa aqui, moça que acordou cedo para vir. Foi ótimo, obrigada. Sempre esclarecendo milhões de dúvidas. E acho que a próxima, então, a gente vai estar no mesmo horário e na mesma temperatura. A gente vai acordar cedo. Vai acordar cedo também. Beijo pra você. Tchau. Beijo. Beijo, tchau. Beijo, bom dia para todo mundo.